Boa noite a todos, né? Vamos iniciar aí nossa terceira aulinha desse terceiro módulo de Teoria Geral do Processo 1, né? Continuando aí, falando sobre elementos da ação, né? Dentro de um processo, né? O processo é o conjunto de atos que me levam a uma sentença, já falei isso inúmeras vezes, né? Um conjunto de atos que nos levam a uma sentença. E o que é a sentença? É a jurisdição, é o juiz dizendo o direito. Qual o direito? Dai-me os fatos, o juiz diz, dai-me os fatos e eu te darei o direito, o juiz diz, né? Então eu dou os fatos para o juiz e digo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito federal. Qual a diferença de federal para o estadual? Né? Se for causas contra a União, federal. Se for causas comuns, estadual. Ponto. Né? Não tem muita questão que envolve ser melhor, ser maior, ser mais importante. O federal é o mais importante. Não, pessoal, o Fórum Federal é mais bonito porque a verba federal é melhor, né? Aí fica mais bonito o Fórum Federal. E porque os fóruns federais são mais novos também, né? Normalmente é isso que acontece. Só isso não tem mais importância nem menos importância. Nós já explicamos lá atrás, inclusive, que juiz, né? Eles têm capacidade, eles são formados com capacidade para julgar qualquer tipo de causa. Mas aí existe uma especialização, né? Porque a justiça é muito, vamos dizer assim, ampla, né? Os fatores a serem julgados pelo juiz são inúmeros, né? Então, uma especialização traz celeridade, traz maior, traz uma concentração de conhecimentos para o juiz que permite ele entender e julgar melhor e mais célere as causas, né, da justiça. Então, olha só, estando aí quase todos presentes, né? Vamos lá, né? Então, pessoal, nós estávamos falando das exceções na aula de ontem, né? E a exceção é uma defesa técnica antes do mérito. Olha só, então vamos nos situar agora em relação à petição. Para nós entrarmos no mérito, e aí eu vou falar de causa de pedir, que não se confunde com pedido. Causa de pedir não é pedido. Chama-se causa de pedir. Quais são as causas que me levam a pedir? Esse é o tema da aula de hoje, causa de pedir. E o pedido, o que é o pedido? Não é a causa de pedir. As causas que me levaram a pedir são os fatos e os fundamentos do pedido. Aí eu peço de duas maneiras, de forma imediata. Imediatamente eu peço para o juiz, senhor Estado juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil de uma das comarcas, né, de nossa igreja região, venho respeitosamente à presença de vossa excelência requerer a reparação de danos no meu veículo. E eu peço que vossa excelência receba a inicial, né, diante das condições da ação estando preenchidas. Quais são as condições? Possibilidade, legitimidade e interesse e os pressupostos processuais. Eu peço isso. Mas antes de discutirmos o mérito, excelência, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho dizer que há exceções antes do mérito, há preliminares de exceções, anotem aí, há preliminares de exceções antes de discutirmos o mérito. Né? E a exceção a qual venho arguir agora no momento é que, né, a parte que se encontra no lado me processando, eu sou réu, a parte que me encontra processando, que vem me processar, dizendo que quer ser ressarcido, eu sou réu. Ele não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação. Aí o juiz, como assim, doutor? Ele não é legítima parte. Que exceção é essa? Antes de discutir o mérito, antes de falar quem tem razão, quem não tem razão, né? Esta pessoa, essa senhora que está me processando, ela diz que nós fizemos um negócio, ela diz que eu enganei ela, que o carro que eu passei para ela tem um problema de restrição no Detran, mas ela está dizendo isso, mas ela não é dona do carro. Eu passei o carro para ela, mas ela já passou o carro adiante. O carro é de outra pessoa, ela não poderia estar me processando. Portanto, exceção de ilegitimidade de parte. Anotaram aí? De onde eu tirei esse exemplo? Da prática. Eu tive um caso igualzinho esse.
E o juiz não acatou a exceção, seguiu. No mérito, aí eu provei que ela não era realmente dona do carro, fora outras questões que eu provei no processo também, que ela também, né, não estava agindo com a verdade, nem com lealdade, etc, 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 mas eu não posso dizer qual é o caso, né, embora também não seja segredo de justiça. Ela perdeu a demanda, tá? Lá no finalzinho o juiz reconheceu, porque ela chamou uma testemunha que disse assim, né, então eu comprei o carro dela e passei para outro. Aí o juiz, então realmente o doutor tinha razão naquela exceção que ele arguiu lá no início, ela realmente não é parte legítima para estar figurando no polo ativo da ação. Olha só que interessante esse exemplo de defesa técnica de exceção, sem discutir o mérito, mas passou a exceção na época, passou, né? Eu arguí, passou. O juiz não entendeu que não, falou, não, ela é parte autora, ela está pleiteando aqui uma rescisão de contrato baseado nessa questão do carro, mas eles focaram no carro, porque eles estavam agindo realmente de má fé, estavam agindo. Eles alegaram várias questões no processo que não compete que nós falarmos aqui, mas eles mentiram muito, erraram muito, mas aí isso ludibriou o juízo no início, por isso que passou a exceção, passou. Quando chegou no mérito, eu bati na mesma tecla. Eles chamaram uma testemunha, a testemunha veio e falou, não, o carro não é dela, passou para mim, eu passei para outro. Aí o que acontece? Né? Exceção de ilegitimidade de parte, uma das sessões que nós discutimos na aula de ontem, né? Situando. Mas olha lá, apaga tudo aí e vamos lá novamente para o início de tudo. Eu faço a minha peticiono para o juiz vem e analisa as condições e os pressupostos processuais, né? E aí manda o réu se defender. Aí eu, réu, digo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, antes de entrar no mérito, antes de discutir o mérito, quero alegar uma exceção. Aí eu vou bater na mesma tecla, a exceção de ilegitimidade de parte, uma das exceções, né? Eu digo que uma das condições da ação, pessoal, condições da ação é questão técnica, se não tiver, não pode prosseguir, se não tiver, não segue, se não tiver, não há procedibilidade, eis a questão. Então, antes de discutir o mérito, eu vou rebater aí na técnica aqui que Vossa Excelência Ilustríssimo não teve condições de analisar, de enxergar, porque não dispõe de elementos para isso. Mas eu lhe forneço os elementos. Observe o documento do veículo. Está vendo aqui? Ela está requerendo um veículo que não é dela. Não está o nome dela aqui. Aí o juiz fala, mas a questão não se resume a isso. Aí eu falo, não, excelência, não se resume a isso, mas ela requer um veículo que não é dela, está aqui, ó. Ela é parte ilegítima. Antes do mérito, eu digo que não é dela e provo com o documento, exceção de ilegitimidade da parte. Ela não preenche as condições para estar requerendo a propriedade desse veículo ou a rescisão contratual baseado no veículo que não é dela. Aí ela fala assim, mas não é meu, mas já foi meu? Mas como assim não é meu, mas já foi meu? Mas não, vocês entendem, né? Então eu requeiro, antes de discutir o mérito, mas se o juiz aceitar e passar isto, e foi o que aconteceu no meu caso, na prática, aceitou e passou no mérito. Aí eu digo, no mérito, agora vamos dizer o que é mérito, né? O que é mérito, pessoal? Quem tem razão, quem não tem razão, né? E se confirma a minha tese da exceção no mérito? Então eu falo assim, antes de discutir o mérito, né, eu requeiro a exceção de ilegitimidade de parte. Mas se Vossa Excelência, excelentíssimo, ilustre, sábio juiz, né, baseado na sua experiência, na sua compreensão da legislação, da técnica, no seu saber, seu notório saber jurídico, entender que há procedibilidade, que deve se prosseguir, então no mérito eu volto a dizer que ela não é parte legítima e aí acrescento outros argumentos. Agora discutindo o mérito, não a técnica da exceção. Então, doutores e doutores, que fique muito claro a aula de ontem, que a defesa da exceção é uma defesa técnica, né? Então, exceção de ilegitimidade de parte. Falamos hoje, falamos agora. Ontem falamos da exceção da possibilidade jurídica do pedido, por exemplo, né? Eu entro na justiça requerendo aquele jogo do bicho
aquela fezinha que eu fiz na padaria, eu requeiro, né, do juiz. O juiz analisa a petição, muito bem feita a petição, né? Tranquilo. Mas uma das condições da ação qual que é? Eu sou parte legítima, eu joguei. A banca, réu legítimo, é o acionado. O interesse de agir, fui lá, ele disse que não, tenho prova, não vai me pagar, mas não há possibilidade jurídica de atender esse pedido, eis que o objeto é ilícito. O jogo do bicho é ilícito, não tem como atender isso, né? Não tem como reclamar jogo do bicho, drogas, né? Não tem como reclamar carro roubado, não tem como reclamar questões ilícitas dentro da justiça. Eu não estou conseguindo lembrar de nenhum outro exemplo, mas temos esses 3 exemplos que eu acabei de citar agora. Do ponto de vista da possibilidade jurídica do pedido. Do ponto de vista da legitimidade, acabamos de falar um casinho que eu lembrei no caminho indo para a faculdade, eu lembrei desse caso, né? Um caso que aconteceu comigo, né? Na minha defesa, fazendo essa defesa, eu aleguei essa exceção de ilegitimidade de parte e o juiz, agiotagem. Excelente, é o que acontece muito, agiotagem. Obrigado pelo exemplo. Acontece muito, né? Acontece muito. O agiota fala assim, né? Fala, doutor, poxa, eu estou com vários clientes que não me pagam, assinaram promissórias, contratos e etc. Como que eu vou receber esse dinheiro? Aí eu pergunto, esse dinheiro é oriundo de que tipo de negócio, né? Como é que é, né? Eu tenho um mercadinho, mas eu tenho um dinheiro sobrando e me presto a juros, 10%, 20%, tudo, né? Então não tem proteção do sistema legal, a agiotagem, né? Inclusive é crime. Então a possibilidade jurídica de pedir isso na justiça, né, é nula, né? Vai dar exceção por impossibilidade jurídica. Como isso acontece na prática? Eu entro e cobro. Quando eu cobro, aí o juiz recebe, porque aparentemente é uma promissória. E a promissória é uma promessa de pagamento, é um título executivo extrajudicial que não se discute o mérito. O juiz manda pagar. Não tem audiência para saber se o crédito vai ser, da onde vem esse crédito, para perguntar o que aconteceu. Não, o juiz manda pagar. Título executivo extrajudicial. Na teoria da classificação das ações que nós já vimos, ou ainda não, já vimos. Na teoria da classificação das ações, ação de conhecimento, ação de execução, ação monitória e ação cautelar, né? Nós vimos que a ação executória da cártula de cheque, cártula bancária de cheque, é uma ação executiva. Eu executo e não discuto o mérito. Então eu faço ação, peço para o juiz, contra o réu. O réu, na hora de contestar, o réu citado na hora de contestar, ele argue qual exceção? Essa é a pergunta da aula de hoje, né? Depois nós vamos entrar em causa de pedido. Qual é a exceção que o réu argue aí, no caso do cheque ou da promissória que garante uma dívida de agiotagem? Qual é a exceção? Não é? Aí vai vir lá as perguntas, vai vir lá, letra A, exceção de possibilidade jurídica. Letra B, exceção de ilegitimidade de parte. Letra C, exceção de falta de interesse de agir ou carência de ação, que é a mesma coisa. Letra D, nenhuma das alternativas anteriores, ou exceção de pressupostos processuais. Letra D. E aí, pessoal, o que é agiotagem, né? Agiotagem, eu vou arguir exceção de impossibilidade jurídica do pedido, eis que o objeto é ilícito. Letra A. Essa pergunta, esta é a resposta, né, para fechar a questão das exceções. Seguindo, né, o conceito, né, para o tema da aula de hoje, né, então, passadas as exceções, possibilidade jurídica, interesse de agir, legitimidade de parte ou um pressuposto processual, né? Pessoal, lembrando que tem outros, né? Nós falamos de valor da causa. Por exemplo, se a causa tem mais de 40 salários mínimos, 100 mil reais, por exemplo, a causa é de 100 mil, e eu entro no juizado. E aí não pode. Aí o réu fala assim: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho respeitosamente à presença de vossa excelência, ilustre ínclito julgador, né? Antes de adentrar no mérito e dizer e arguir uma exceção, né?
uma exceção. O que é uma exceção? A defesa técnica do mérito. Vemos uma exceção, né, ante o valor da causa, que traz o pedido principal de R$100.000, suplantando acima do valor do juizado especial civil, né, acima do valor, né, ou seja, estoura aí a instância, portanto não pode ser julgado, processado nesta instância, somente na instância comum, ordinária, que tem todas as fases, postulatória, originatória, prova e decisão, na fase ordinária, no rito ordinário, não no rito especial da Lei 9.099. Então, eu vou arguir esse tipo de exceção. O juiz não vai prosseguir com a ação. O juiz não vai insistir. O juiz vai falar, revendo aqui, né, percebo que não preenche as condições da ação, não é, para esse juizado especial, porque ultrapassa o valor da instância, que é de 40 salários mínimos. Portanto, né, requer o arquivamento sem julgamento do mérito, extinção ou remeto para, né, ou uma das varas cíveis comum para o processamento, julgamento, andamento, porque aqui não tem como julgar. É isso, a questão da exceção e ponto final. Aí, olha só, entrando no mérito, indo para o mérito, vamos voltar à questão do acidente de veículos, artigo 186, 927 do Código Civil, que é o direito material, né? E eu tenho o direito constitucional de petição, o direito constitucional de demanda, o direito de pedir. Eu peço, e aí vem aí o detalhe, né? Quando eu faço o pedido, pessoal, agora vem um detalhe importante da aula de hoje. Pedido imediato e pedido mediato, né? Eu tenho que entender que o pedido imediato, ele é contra o juiz. Anotem aí, pedido de igreja. Imediato é contra o juiz. Anotaram? Pedido imediato contra o juiz. Então, quando eu faço o pedido, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, requeiro respeitosamente, né, que Vossa Excelência, ao analisar as condições da ação e pressupostos, vírgula, após analisar, vírgula, que Vossa Excelência receba a presente demanda, publicando, registrando, intimando para que se cumpra, né, o que vem depois da causa de pedido, o pedido e seus requerimentos. Bom, quais são as palavras-chave aí? Para que o juiz imediatamente receba e mande processar o outro lado. Então esse é o primeiro pedido da ação. Então o pedido eu divido em dois: imediato contra o juiz. Contra o juiz. Pedido imediato contra o juiz. E o pedido mediato, aí depois que o juiz fala assim, é contra mim, peraí, deixa eu verificar aqui. Realmente, vou pegar aqui a ação. Verifico aqui que há possibilidade jurídica do pedido, as partes são legítimas, há legitimidade de parte, há o interesse de agir, eles tentaram resolver, ele forçou, procurou, mas não resolveu, interesse de agir. Verifico que os requisitos do artigo 319, valor de causa, tudo está correto, tudo certinho, recolhimento de custas, emolumentos, representação processual ok, tem advogado e tal, recebo a ação. Ponto, passou. Número 1, pedido imediato, passou o pedido imediato, né? Aí vem letra B, ou número 2, agora, após o recebimento da presente demanda por Vossa Excelência, né, verificado a possibilidade jurídica do pedido dos pressupostos, né, requeiro respeitosamente, né, equitativamente, que Vossa Excelência condene o réu a me ressarcir dos prejuízos materiais, morais, lucros cessantes, né? Aí um segundo pedido. Primeiro, que Vossa Excelência receba pedido imediato. Segundo, após Vossa Excelência receber a minha demanda, que processe, julgue e condene o réu, né,
após o recebimento da demanda, né? Cite-se o réu para responder à presente demanda, né? E o condene. Pedido imediato. Agora eu peço uma mediação. Eu peço para que depois que for citado, ele contesta. Aí eu tenho juiz, autor e réu. Eu tenho uma relação formada. Juiz, autor e réu são as partes no processo. Pessoal, quem são as partes no processo? Pergunto, quem são as partes do processo? E aí vocês respondem, juiz, autor e réu. Aí se tiver lá na prova lá, juiz, autor, réu, advogado e MP, tá errado. Advogado não é parte. Lembra que eu falei que advogado é técnico? E o técnico não entra para jogar com os 11 jogadores? 11 de cada lado. Goleiros, 10 de um lado, goleiro, 10 do outro. Um técnico de cada lado, dentro ali do cercadinho, técnico não joga. Professor, advogado não joga? Não, advogado é técnico. Promotor é técnico, advogado de um lado, advogado do outro, promotor de um lado, promotor do outro. Não joga, os técnicos não jogam. Professor, mas o juiz joga? O juiz joga, junto com os jogadores. Ele não fica lá no campo correndo com a bola? Ué, pessoal, e aí? É essa a comparação. Ah, então basta eu lembrar do futebol. Mais ou menos. Não é o melhor exemplo não, mas é um exemplo e para figurar, né, basta lembrar que o técnico não joga. Então, vamos voltar, né? Então eu peço para o excelente senhor doutor juiz para que receba pedido imediato contra o juiz. Juiz recebeu, formou a relação. Partes processuais quem são? Juiz, autor e réu. Formou a relação jurídica porque ele recebeu. Aí o réu vem, argui exceção de incompetência, suspeição, legitimidade, possibilidade, interesse de agir, valor de causa, assistência, uma das exceções, mas o juiz não acata e manda ele contestar, né? Aí ele contesta com uma exceção, caso Vossa Excelência não acate minha exceção, no mérito. Agora, pessoal, vamos lá, segunda parte da aula de hoje. A primeira foi pedido imediato contra o juiz, para que ele receba e ele recebeu. E no mediato, agora que Vossa Excelência recebeu, já que recebeu, né? Que Vossa Excelência intermedie agora a luta, a litis, o litígio, formou-se a litigiosidade. Então Vossa Excelência agora vai intermediar, vai ser o mediador, pedido imediato. Olha só, pessoal, palavra-chave. Primeiro pedido, imediato, para que o juiz receba mediante as condições da ação e pressupostos. Segundo, pedido imediato para que haja mediação, né? O juiz formou a relação das partes, juiz, autor e réu. Então o juiz vai mediar o litígio, a luta, a litis, o conflito dentro do processo. Vamos continuar agora? Pessoal, quem está saindo, sai e volta aí, porque agora vou falar da causa de pedir. Isso confunde. Isso aqui atrasa a vida do estudante do direito. Isso aqui atrasa a vida do advogado. O advogado passa na OAB sem saber isso. O Ministério Público, muito menos. O juiz, então, tem que saber a diferença. E se confunde por conta da palavra. Qual é a palavra? Causa de pedir, que não é pedido. Como assim, professor? Causa de pedir não é o pedido? Não. Causa de pedir é a causa que me leva a pedir. Qual é a causa que me leva a pedir? Qual é a causa? A causa foi um acidente de veículos. A causa foi o divórcio. A causa foi que eu era casado, eu era feliz, mas agora eu não estou feliz, quero me separar. As causas que me levam a divorciar, os argumentos do meu divórcio, são vários, né? Aí eu coloco os argumentos, os fatos que me levam a me divorciar. E aí esses argumentos, esses fatos que me levam a divorciar, a causa que me levará a pedir o divórcio, a causa de pedir está nos fatos. Dai-me o direito, dai-me os fatos e te darei o direito. O juiz fica falando lá, está entrando com a petição. Vejo que eles eram casados, as partes são legítimas. Ele quer o divórcio, possibilidade jurídica do pedido, está correto. Ele tenta se separar amigavelmente, ela fala que não, procure teus direitos, interesse de agir. Monta uma petição feita por advogado, pressupostos atendidos.
tudo tranquilo, recolhe as custas, etc. Vamos ver, vamos analisar. Aí vem aqui o primeiro pedido. Venho respeitosamente a Vossa Excelência requerer o divórcio, né, de acordo com os fatos supramencionados, né. O presente pedido atende às condições da ação e os pressupostos processuais. Venho respeitosamente, né, pedido imediato, tá? Primeiro pedido, que Vossa Excelência receba e mande citar o réu. Tá tudo ok. Vistos, etc., defiro, manda citar o réu. Então, o pedido imediato foi atendido. Eu recebi porque está tudo correto. Mando citar. Aí o outro lado recebe, ela recebe. Não, ele recebeu o juiz e ela recebe agora a citação. Tá me processando, quer separar? Agora quem não quer sou eu. Contrato um advogado. Não é assim, na prática? Vocês veem isso aí, né? Pega a raiva, né? Então ele não quer, quem não quer sou eu agora. Aí, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho alegar exceções. Olha a exceção. Vamos alegar uma exceção? Antes de discutir o mérito, venho alegar uma exceção, né? Ele quer, excelência, assistência judicial gratuita para não pagar custas processuais. Como assim? Ele ganha 20 mil reais e não quer pagar custas? Ele não tem direito a esse benefício de isenção de custas. Então, antes de discutir o mérito, requeiro que Vossa Excelência mande ele pagar as custas. Exceção técnica, né? Mandando indeferir a isenção de custas. O juiz, ele ganha 20 mil? Puxa, ele não falou isso não. Tá, então, aí o juiz fala assim, manifeste sobre o requerimento da ré, né? E caso, já deixo aqui claro que caso, né, não consiga comprovar que você tem direito à isenção, já pague as custas. Aí já dá um ganho para ela, já dá 1-0 para ela, né? E aí, no decorrer, pode dar um 7-1 aí, né, para ela, né? Também, né? Como? Passou a exceção? No mérito, agora vamos lá. E no mérito, excelência, então exceções e no mérito venho dizer que, 2 pontos, né? Vossa Excelência recebeu o pedido, mas no mérito que Vossa Excelência venha mediação. Agora é o pedido imediato. Só que, pessoal, no mérito, quando eu falo no mérito, normalmente o advogado, o defensor, o promotor, né, coloca esse título assim, ó, o título, né, da petição, do pedido. Coloca assim, ó, dos fatos e dos fundamentos. E aí, o estudante de direito ou qualquer jurista pode compreender que esses fatos e fundamentos, que os fatos é uma narrativa, que é uma história, e que os fundamentos é a cópia da lei. Fundamento é lei. Não, fundamento não é lei. Como assim, professor, fundamento não é lei? Não, pessoal, lei é lei, fundamento é fundamento. Se eu disser do direito, agora eu estou falando das leis. Agora, se eu disser dos fundamentos, os fundamentos é a lógica dos fatos que apontam qual é a causa de pedir que me levará ao pedido. Que me levará ao pedido. Repete aí, Lúcio, não entendi, não. Deixa eu ver se eu consigo repetir. Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, vamos lá, né? Então, falo da exceção, agora entrando no mérito dos fatos e dos fundamentos, né? E aí vem lá, no mérito, venho requerer a Vossa Excelência, né, que venha mediar a situação de conflito, eis que não condiz à verdade o que o autor vem dizendo, né? Pois, né? Aí eu narro os fatos, aí eu digo qual é a lógica dos fatos. Por estes fatos eu quero me separar dele. Não, ele quer se separar de mim por esses fatos, que ele que quer se separar de mim, mas ele está dando motivo para se separar ante este fato, este outro fato, este outro fato. Aí eu digo para vocês, adultério, que não é mais crime no nosso ordenamento penal, no nosso ordenamento jurídico, a nossa sociedade aceita o adultério do ponto de vista da coisa pública, da res publicum, da república. Então já não é de uma questão absoluta dentro do nosso sistema, não está no Código Penal o adultério. Pode adulterar? Não, mas pode, porque não tem uma sanção, não tem uma consequência penal. Pode ou não pode, professor? Pode, mas não pode. Por que não pode? Porque no Código Civil há uma infração a um dos deveres do casamento. Qual é o artigo? Não me lembro, mas existe isso sim no Código Civil. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar isso.
Adultério é uma das infrações. Quem cometeu adultério comete uma infração dentro do casamento que dá causa ao divórcio, causa de pedido. Entenderam? Não é pedido, é a causa. É a causa que me levará a um divórcio. Eu fui traído pelo meu companheiro, traiu a minha confiança, a fidelidade, né? Causa de pedir é a traição, excelência. Me senti humilhado, tá? Não, ele pede. Me senti humilhado, me senti traído, enganado, não tem condições mais, acabou o amor, acabou a fidelidade, acabou a confiança mediante ao adultério. E eu provo através de testemunhas, de fotos, filmagem da garagem do entra e sai, filmagem disso, filmagem daquilo, né? E etc e tal. Eu faço essas provas junto aqui, né? No conjunto de provas da minha petição, do meu pedido. Então, eis a causa de pedir, né? Pronto, ponto final. Agora, quando vem pedidos, né? Então, pessoal, olha só. Primeiro, endereço para o juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, de uma das causas de uma das varas de família da minha cidade, da minha região. Juiz civil, juiz de família. Aí eu coloco meus dados e os dados da outra parte que eu estou processando. Qual é a ação? Divórcio. Quais são os fatos e os fundamentos? Os fatos é a história, os fundamentos é a lógica da história. Se eu falar do direito, aí eu vou lá no Código Civil copiar, colar o direito. Se tiver jurisprudência, algum entendimento, algum juiz já decidiu casos iguaizinhos de adultério, dizendo que quem adulterou tem culpa. Existe essa jurisprudência? Existe. Copiar, colar jurisprudência. Copiar, colar jurisprudência. Copiar e colar a lei, copiar e colar jurisprudência. Copiar e colar a lei, copiar e colar jurisprudência. São os direitos do direito. Mas o início da petição é endereço para o juiz, dou nome às partes, nome para ação dos fatos, conto a história, os fundamentos, a lógica que me leva a fazer o pedido lá no pedido. Então a causa de pedir, os fatos e os fundamentos e a lógica. Aí o fundamento é direito? Não, né? Não é o direito. Se eu quiser falar do direito, aí eu boto o direito. Qual é o direito? Aí eu faço cópias da lei, cópia da jurisprudência, cópia de acórdãos junto nesse capítulo de direito. O direito. Mas os fatos e os fundamentos, qual é o nome? Causa de pedir. Essa é a questão, causa de pedir. A causa de pedir que me levará a pedir. Aí eu falo, né, da lógica. Logicamente que não me sinto confortável em continuar nessa relação. Eis que os motivos para a separação estão no adultério, maus tratos, brigas, etc e tal, né? Então ele é o culpado da separação, não sou eu, porque foi ele que me traiu, está dizendo que eu traí ele. É uma contestação, onde a causa de pedir, né? Os fatos e os fundamentos, a contestação no mérito ou causa de pedir, requer o divórcio, lá na frente vai requerer o divórcio, porque a causa do pedido é essa, é o adultério, a causa de pedir. Então, fatos, uma lógica, aí eu posso juntar a lei que fala que não pode adulterar e junto ainda jurisprudência, casos parecidos, né? Jurisprudência, vocês já estudaram em introdução ao estudo de direito, né? As fontes do direito em primeiro lugar, primeira fonte, lei, e depois eu venho doutrina, jurisprudência, usos e costumes, e a jurisprudência é um entendimento reiterado de diversos juízes sobre determinado assunto, né? Juris e iuris, direito, prudência, cautela, prudência, cautela. Então, direito aplicado por cautela, aplicado por prudência. Vários juízes já decidiram assim dessa maneira. Olha só as sentenças aqui. Esta é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta, formando uma jurisprudência. Esta jurisprudência, vou seguir? Sou obrigado a seguir? Não sou obrigado a seguir. Mas por prudência, por cautela, o meu colega decidiu assim. Por que eu vou ser o diferentão? Não, você parecido com ele. Se ele decidiu assim, o outro decidiu assim, o outro decidiu assim, o outro decidiu assim. Existe um precedente, uma jurisprudência informando que o caminho é este.
Então, vamos respeitar a opinião dos outros colegas e vamos seguir na mesma trilha, né? Então, jurisprudência. Dentro do direito, fatos e fundamentos é a causa de pedir. Doutores e doutoras, ficou claro causa de pedir? Causa de pedir não é pedido. Ficou claro? Causa de pedir são as causas que me levam ao pedido. Quais são os pedidos? Imediatamente que Vossa Excelência julgue, receba a minha ação. E se Vossa Excelência receber, e após receber, que faça a mediação do conflito. Aí é o pedido imediato, que é a segunda parte. E aí o juiz recebe, preenchido as condições da ação e pressupostos, pedido imediato, ok, e manda a outra parte contestar. Aí a outra parte contesta, com exceções ou sem exceções, vai para o mérito, que é a causa de pedir, pede coisas contrárias, né, na contestação, contrárias ao pedido principal, que está na inicial, na petição exordial, na exordial inicial ou exordial acusatória, se for no penal. Se for no civil, a petição inicial, exordial inicial, é a primeira petição, que o peticionante, que o autor pede para que o juiz receba e mande citar o réu, formando a relação processual, a relação entre as partes. Juiz, autor e réu, com a citação, forma o processo. Temos aí, portanto, um processo. Causa de pedido, fatos e fundamentos. Direito é outra história. É comum o estudante de direito, os juristas de maneira geral, confundir fundamentos com cópia da lei. Não é. Fundamento, eu fundamento o meu pedido na jurisprudência tal. Não é isso. Não é. A intenção é boa, mas, como diz, de boas intenções, né? O inferno está cheio. Não é isso mesmo, pessoal, né? Não se faz direito com boas intenções, não é isso. Direito se faz com uma lógica aplicada, né? Com a lógica dentro de um conhecimento jurídico, e é disso que nós estamos tratando em teoria geral do processo. Teoria geral do processo é processo? Tem tudo a ver, mas não é processo. Teoria geral do processo é a teoria, é a parte conceitual do que virá a ser um processo. Onde nós veremos o processo? Processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, processo penal, processo tributário, processo trabalhista, é o processo. Aqui é a teoria. Dizem que sem teoria não há prática, e dizem que na prática a teoria é outra coisa. Não é isso mesmo? Né? Tranquilo? Mas eu digo que, né? Eu falo uma besteira, mas quem não tem nada a ver é cego, né? Ai, que preconceituoso. Ixi, agora eu tô ferrado, eu vou tomar até processo por causa disso. Não pode nem contar mais piadas, sabia? Não pode, né? Mas quem não tem nada a ver é cego. Então é isso aí mesmo, né? Porque na teoria geral do processo, que vale para conceituar todo tipo de processo, que vale para conceituar os processos, né? Então, na teoria geral do processo, aprendemos que causa de pedir não é pedido, é a causa que me levará a pedir. Aí são fatos, fundamentos, uma lógica. Quando eu falo direito, eu cito a lei, cito qual é o direito, cito a jurisprudência, o acórdão, o precedente, né? E aí eu tenho a minha petição. Juiz estadual, juiz federal, né? Não muda muito, né? A qualificação das partes. Então, atendido todos esses pressupostos processuais, atendido às condições da ação, são 3 condições da ação. Pressupostos é outra coisa. Pressupostos é a técnica que torna apta a petição, que não será inapta, que não será inépita, não havendo inépcia da inicial, o processo segue. Então, condições da ação, pressupostos, ok. Aí o juiz atende o pedido e imediato, porque imediatamente eu peço para o juiz, imediatamente eu peço para Vossa Excelência, excelentíssimo senhor doutor de Direito, que receba a minha petição, e após receber, preenchidos as condições da ação e pressupostos, que o outro lado conteste com os argumentos que tiver, sob pena de confissão e revelia. É assim que faz. Ah, professor, você decorou isso?
Talvez tenha decorado, não sei, né? De tanto ver, de tanto ler. Mas não, pessoal, não é decorada não. Você entende a situação. Você entende a questão. Aí você fala. Do jeito que vem na cabeça você fala, porque há uma compreensão que vocês, né, estão tendo agora do assunto, há uma compreensão, né? Eu encaminho minha petição para o Estado juiz, dou o nome do meu cliente, contra quem, o nome da ação, que às vezes nem importa, né? Mas aqui eu estou falando de uma separação. Nos fatos e fundamentos, fatos é a narrativa fática, fundamentos é a lógica dos fatos. Qual é a lógica dos fatos? Eu quero divórcio porque eu fui traído. Adultério, agressão, convívio não saudável, violência doméstica, tem vários motivos, né? Aí são os fundamentos dos fatos. E no pedido, né? Os fundamentos dos fatos é a causa de pedir. Estas são as causas de pedir. No pedido, peço imediatamente que Vossa Excelência receba a ação e que após recebido venha decretar o divórcio. Aí vem a pergunta. Eu pergunto para vocês agora. Vocês vão responder aí mentalmente no chat. Quem quiser entrar para responder, responde. Eu pergunto. Olha só. Diante dos fatos apresentados, como adultério, traição, violência doméstica, né, eu faço um requerimento para o Estado juiz, o Estado juiz, né, recebe o requerimento e manda contestar. Então, preenchido as condições da ação, 3 condições: possibilidade, legitimidade, interesse de agir e pressupostos processuais preenchidos, né? Falando destas questões de traição, adultério, violência doméstica, eu pergunto, qual é o instituto que está sendo utilizado para o preenchimento, né, dos fatos e dos fundamentos? Letra A, pedido imediato. Letra B, pedido imediato. Letra C, causa de pedir. Letra D, nenhuma das alternativas. Letra C, pessoal, causa de pedir. Causa de pedir são os fatos e fundamentos. Agressão, violência, adultério é o que me leva a pedir o divórcio. Causa de pedir, ponto. Letra C. Marcou, acertou. Não sabe, liga para o juiz da cidade, liga para o advogado, liga para o promotor, liga para o delegado. Aí liga para o coleguinha de faculdade, aí o colega não sabe, aí marca todo mundo errado, né? Eu fiz uma prova, todo mundo errou a mesma questão. Ai. Tem que confiar, pessoal, no conhecimento de vocês, né? Tranquilo? Então, doutores e doutoras, né? Anotado aí o que é causa de pedir, o que é pedido, exceções antes do mérito. No mérito da petição, eu falo da causa de pedir, né? Eu falo da causa de pedir. As causas que me levarão a pedir e as causas que me levarão a pedir, eu peço lá o divórcio, certo? E outros requerimentos, né? O principal é o divórcio mediante o que eu falei no processo. Tranquilo? Então era isso que eu tinha que falar sobre estas questões. Tem só mais um detalhezinho que eu vou passar agora, né? Fora o que eu falei, fora tudo, né? Olha só, vamos lá. Então, uma pergunta também que lá de trás, lá da primeira aula, logo na distribuição do processo, cadê o processo? Aqui. Logo na distribuição do processo, eu distribuo o processo, é a entrada do processo no fórum, distribuo. Por que o nome chama-se distribuição? Vocês sabem? Não sabem? Então vamos esclarecer isso agora. Porque tem mais de um juiz para julgar. Porque se só tem um juiz, eu vou distribuir o quê? Se é para um, eu vou dar entrada no processo que vai cair na mão desse juiz. Mas não, existem 3, 4 juízes. Então eu vou dar entrada para que ele seja distribuído para um dos juízes da comarca. Tem 10. Eu dou entrada e vai ser distribuído para um dos 10 por sorteio. Você sabe como era o sorteio antigamente? Aquela bolinha de bingo, né? Um globozinho, bota 10 bolinhas, 10 varas. Gira, sai uma bolinha, vara 3, vara 7, vara 4. Vocês já viram isso? Eu vi isso uma vez, né? Uma vez eu vi isso. Eu nem acreditei, o juiz falou assim, vamos ali que eu vou te mostrar como fazia a distribuição. Eu falei, por que, excelência? Porque o sistema está fora do ar. Naquela época já tinha sistema, e ele me chamou para ver, eu achei curioso, vamos ver, né? Fora antigo e tal.
Aí ele botou as bolinhas lá e tal, fez a distribuição, aí falou, é isso aí, o que você achou? Eu falei, bacana, né? Puxa, né? Fiquei lisonjeado de ver aquilo lá por conta né? Por conta da deferência, né? Vamos lá ver e tal, tomamos um café e vimos, né? Isso foi lá em São Carlos, né? Se vocês não conhecem São Carlos, né? Isso foi lá em São Carlos. O juiz, eu gosto muito dele, né? O juiz foi meu professor, um amigo, juiz. Hoje eu posso falar porque ele não julga causas minhas, né? Mas antes ele julgava, não podia falar nada, né? Ele não é amigo, né? Mas é uma pessoa que eu muito estimo. Ele me chamou e me mostrou isso daí. E aí caiu na vara, caiu numa outra vara que não era dele. É isso mesmo, caiu numa outra vara que não era dele. Uma liminar que eu tinha acabado de dar entrada, né? Bom, então por isso que se chama de distribuição. Aí, pessoal, distribuir a ação cai para o juiz. O juiz pega e vai verificar as condições da ação, forma-se a relação da processual. Juiz, autor e réu, essa relação se forma com a citação. Ponto. Citou, manda, né, defender. Defendeu como? Exceções, se houver exceções, e no mérito é a causa de pedir, que não se confunde com pedido. Pedido eu tenho o imediato e o mediato, né? Sendo que a causa de pedir não se confunde com pedido. Causa de pedir não é pedido. Pessoal, parece que essa situação é uma situação assim, que não, como falar, parece irrelevante, mas é muito relevante. Nos pedidos, as pessoas erram isso, nos concursos as pessoas erram, não acha que causa de pedir é o pedido, não é. Pedido imediato é uma coisa, pedido imediato é outra. Causa de pedir não tem nada a ver com o pedido. Causa de pedir é causa, são as causas que me levarão a pedir, é os fatos e os fundamentos. E não é a lei, cópia da lei, cópia da jurisprudência. Fatos é a narrativa, fundamentos é a lógica da narrativa. E as provas da narrativa corroboram a narrativa, fundamentam a narrativa na prova, torna a narrativa verdadeira. Aí a narrativa deixa de ser uma narrativa e passa a se chamar argumento provável. Não é mais narrativa, é argumento. Vocês estão ouvindo na política a história da narrativa, né? Construir uma boa narrativa. Pessoal, construir uma boa narrativa é construir uma boa narrativa. Uma boa narrativa é uma narrativa que engana, é uma falácia. Falácia que vem de falare, que significa enganar, né? Então a falácia, o engano, né? Ele é sem provas. Ele é uma boa narrativa. A boa narrativa é uma narrativa que engana. Eu tenho que ter uma narrativa? Sim. Eu posso fazer uma narrativa? Sim. Aí quando eu provo, porque argumentar e nada provar é o mesmo que nada argumentar. Falar e não provar é o mesmo que nada falar, né? Os escritos ficam e as palavras voam, já diz o ditado jurídico. Então eu tenho que fazer na narrativa os fatos, dizer qual é a lógica pela qual estou me separando, traição e desavenças, etc. Esses são os fundamentos, é a lógica, né? Então, fatos e fundamentos. Qual é a prova? Aí eu junto as provas na fase probatória, na fase instrutória, eu provo. Agora eu não tenho uma narrativa, agora eu tenho uma argumentação fática fundamentada na prova juntada aos autos. Então eu não tenho uma narrativa, eu tenho uma argumentação fática fundamentada, embasada na prova, corroborada pela prova, pela foto, pela filmagem, ou por testemunhas que eu arrolo agora no rol de testemunhas que serão ouvidas na audiência de instrução para confirmar aquilo que eu venho alegando, porque eu venho alegando, mas eu não tenho nenhum documento, mas eu tenho as testemunhas que dizem, que confirmam, que confirmarão em audiência instrutória, na fase instrutória, para instruir o processo com as provas, que eu não junto agora no momento, mas já indico desde já as provas, né, dos fatos que eu argumento e fundamento com a indicação das testemunhas, para que o juiz possa, ao final, decidir na fase decisória, fase postulatória, fase ordinatória, fase instrutória ou ordinatória, fase de provas, fase decisória, fase final, decisão, juiz da decisão. Conjunto de atos que me levam a uma decisão, é o processo, né? Então, o direito constitucional de demanda que eu tenho, todos temos o direito constitucional de demanda, está na Constituição,
né? A resposta para essa pergunta é: sempre eu tenho direito constitucional de demanda? A resposta é sim. Agora, o direito material, o que eu peço nessa demanda, eu posso ter direito, posso não ter direito, posso ter parcialmente atendido o direito, né? Aí, né, pode haver uma procedência parcial, né? É igual a história do para-choque. Eu peço 10 e o outro fala: não, eu pago, mas 10, tá? Não já viu isso? Não é 10 não, é 1. Aí o juiz fala: nem 10 nem 1, é 3. Não é isso? Julgo parcialmente procedente, nem 10 nem 3. É 1. Nem 10 nem 1, é 3. Né? Então é isso, pessoal. Então falamos na terça-feira do direito constitucional de demanda, falamos da diferença de direito material para direito processual, falamos de rito ordinário, rito especial, né? Juizado especial, rito ordinário, e falamos também, né, sobre a questão do oferecimento das exceções processuais que são anterior ao mérito. E hoje eu fecho essa questão, né? Discussão de mérito, né? Dei um exemplo aí logo no início aí falando de exceção de legitimidade de parte, contei a história do carro, né? Vou contar de novo, rapidinho. A pessoa entrou contra a minha cliente, dizendo que tinha feito um negócio, que é rescisão do contrato, porque o meu cliente deu um carro com problemas de documentação. Quero rescisão do contrato, quero rescindir tudo, porque você me deu um carro que não era bom, né? E o meu carro está com problema. Ela, autora, falando. Quando entrou no judiciário, né, qual é o pedido, pessoal? Senhor doutor juiz de direito civil que resolva essa questão, né, e etc e tal. Parte A contra a parte B, né? Aí dos fatos e dos fundamentos, causa de pedir. Aí contou toda a história, aí juntou uma documentação lá do veículo, aí o sítio réu. Aí o juiz recebeu, verificou condições da ação, procedibilidade, pressupostos, o juiz recebeu. O juiz recebeu, aí eu, como advogado, verifiquei logo que o carro não era da pessoa. Ela está requerendo a rescisão baseada no carro que não é dela. Aí eu disse, antes de adentrarmos no mérito, né, verifico uma exceção técnica, né? A parte não é legítima, ilegitimidade de parte para estar aqui requerendo a rescisão de um contrato. Aí o juiz fala: doutor, mas nós não estamos falando somente do carro, estamos falando de algo maior, um contrato, né? Que ela quer a rescisão pelo inadimplemento. É isso. Aí passou a exceção. Aí eu digo, no mérito também não merece prosperar a demanda, porque além dela não ser dona do veículo, né, ela recebeu em condições perfeitas. Quando ela recebeu o veículo, a proposta era ela transmitir o bem para o nome dela e transmitir para um segundo, para um terceiro, para um quarto, né, ou como ela quiser, ficar com o veículo é dela, é problema dela, e ela não fez isso. Agora, um ano após, ela vem requerer e agora está com problema no Detran por culpa dela que deixou dar problema, né, no mérito, isso eu alegando no mérito. E contei outras coisas, né, fora várias mentiras que ela contou no processo. Ela fala assim: não, mas dentro do negócio aí eu venho pagando, e ela não estava pagando. E aí eu juntei as provas que ela não pagava, juntei outras provas contra ela. Ela fala: vamos chamar uma testemunha. Aí eu falo assim: excelência, vem impugnar a testemunha, porque a testemunha não serve, nada vai provar, nada vai dizer, vai só tomar tempo do judiciário. Aí o juiz negou: não, doutor, vou ouvir a testemunha da autora. Chamou a testemunha. E eu, humildemente, né, falar: se o juiz mandou, quem sou eu para discutir com o juiz? Aceito, recebo, vamos, né? Aí na audiência a testemunha melou tudo. Doutor juiz, o carro era dela, não é dela, passou para mim. Ó, a exceção que eu aleguei, já a testemunha foi e confirmou. O carro não é dela não, passou para mim e eu já vendi para outro, e o outro quer que passe para o nome dele e está dando problema. Vocês entendem? Mentira tem perna curta, né? É feio quando mente, né? Eu olhava assim, eu falava: vixe, né? Vixe, vejo isso todo dia. Verdade, né? Eu olhava assim e falava: vixe, e agora, hein? O que será que o juiz vai ficar pensando, hein? O juiz não pensa nada, né? Pessoal, ó, não existe juiz bom, não existe juiz ruim, tá? Existe prova boa e prova ruim, né? Botar a culpa no juiz, não é. A culpa... Existe advogado bom e ruim também?
Mesma coisa, é prova boa, prova ruim, mas tem uns advogados ruins mesmo, né? Tem, né? É chato falar disso aí, mas não vamos ficar falando isso aqui não, que dá azar, falar mal de advogado dá azar, hein? Carro passado para várias pessoas, procuração reinava antes. Exatamente, é isso aí. Bem, só para fechar, finalizar. Então eu caí nessa. Aí a juíza, poxa, o advogado alegou essa exceção. No mérito, o advogado falou a mesma coisa. Ela, na causa de pedir, ela estava errada, porque o pedido dela, ela não está interessada em rescindir o contrato, ela quer rescindir o contrato, ela quer resolver o problema do carro que não é dela. Então, nas condições da ação, a exceção de ilegitimidade de parte ilegítima, ficou ali, ó, confirmada pela prova que ela mesma trouxe aos autos. Aí ela perdeu tudo, perdeu no mérito e ainda ficou de ressarcir a minha cliente em custas, honorários, sucumbências e etc e tal. E nós ganhamos. Procuração reinava, tal. Então é isso, pessoal. Deu, né? Espero que todos tenham compreendido, tá? Os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Juiz, autor e réu. Técnico não joga. Técnico não joga. Técnico joga? Não. Ele entra no jogo? Não. Quem que vocês veem no jogo? As partes, né? 10 de cada lado, goleiro. E quem está dentro do jogo? Juiz. Ah, professor, o juiz corre lá na bola? Corre. Ele corre junto com os jogadores. Então a relação processual, ela existe entre juiz, autor e réu. Estas são as partes no processo. Advogado não, Ministério Público não, técnico prevente não. Ministério Público é a exceção que confirma a regra. A regra, em alguns casos, o Ministério Público ele toma parte representando a sociedade, né? Representando às vezes uma vítima no processo penal, né? Aí é a exceção, a regra não é a regra. Então a regra é o juiz, autor e réu, são as partes dentro do processo, né? Aí vem a petição inicial, exordial inicial, com os pedidos, né? Indicação do juiz, qualificação das partes, nome da ação. Quando eu entro em fatos e fundamentos, eu estou falando da causa de pedir. Quando termina a causa de pedir, digo quais são as provas, falo de uma lógica, fatos, uma narrativa, fundamentos, a lógica da narrativa. Aí eu junto as provas, aí a narrativa passa a ser a minha argumentação fundamentada, corroborada, com fulcro em provas reais, verdadeiras, autênticas. Existem provas, não é uma narrativa, são provas, é um argumento provado, né? Agora vamos pedir, não é causa de pedir, agora no pedido imediato, imediato de igreja. Qual é o pedido imediato? Peço para que Vossa Excelência receba, mediante o preenchimento das condições da ação e pressupostos processuais. Recebido, que agora Vossa Excelência venha mediar o conflito. Pedido imediato. Então, pessoal, conceitos da aula de hoje: exceções, causa de pedir, pedido imediato e pedido mediato. Fatos e fundamentos é causa de pedir, né? É a causa de pedir, que me leva ao pedido imediato e ponto final para essa questão, né? Ficou bem tranquilo, ficou bem transparente, né? Dei um exemplo que eu acredito que seja muito bom, né? Esse da ilegitimidade da parte, né? Eu vinha caminhando aí pela estrada pensando num bom exemplo e lembrei desse exemplo prático que eu vivi na prática, aí onde eu aleguei exceção e aí deu no resultado final, deu positivo porque eu tinha razão. Tranquilo? É isso aí.